Bem, pessoal, a gente está de volta para falar sobre futebol. Vamos falar sobre criar um paralelo também sobre a realidade pela qual passa o nosso futebol, não só aqui no país, mas também o futebol da Europa, que acaba sendo uma referência também mundial quando o assunto é esse que a gente vai tocar. O assunto que a gente levou às ruas, daqui a pouco você vai conferir, inclusive, as opiniões dos torcedores, é o seguinte. A gente perguntou sobre a situação pela qual, por exemplo, os times da Série A vêm passando. Não necessariamente a gente vai falar só sobre brasileiro, mas Corinthians e Grêmio, por exemplo, são equipes que têm um elenco até reduzido, mas que o grupo, o elenco que está aí à disposição dos treinadores, tem se sobressaído com bons resultados e sem grandes investimentos. Por outro lado, um Atlético Mineiro, que é um dos elencos mais caros do país, o próprio Flamengo vem oscilando muito, Palmeiras nem se fala, esses times ainda não deram a resposta devida. Por que isso? O que o torcedor acha sobre isso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Recebendo aqui o Joba, vai falar também sobre esse assunto, daqui a pouco a gente ouve o que falaram os torcedores, ele que é executivo de futebol, o Joba que é conhecido aqui no nosso futebol por ter feito um trabalho de gerente de futebol lá no Galo da Borborema, acompanha muito o futebol, não só aqui do nosso país, também fora, outras divisões do Campeonato Paulista, que parece a principal fonte, assim, que não se acaba, porque ali tem futebol todo ano, toda hora, Joba, nas divisões. O que é que está sobressaindo para você hoje no mundo da bola? O individual ainda conta muito? Esse trabalho em grupo, trabalhando, por exemplo, atacantes que hoje defendem, defensores que hoje atacam, os sistemas táticos, técnicos, o que é que está em voga, como se diz aí, no mundo do futebol, na sua opinião? Boa noite. Boa noite. Eu não sei se a gente pode chamar de evolução, mas com certeza é revolução, Hoje o futebol é uma revolução em que o tático e o físico predominam. O valor individual, claro, nunca vai ser subestimado, nunca vai ser deixado de lado. Ainda é um diferencial, mas hoje a parte coletiva é muito mais influente. O futebol mudou nesse sentido. O futebol, hoje, a evolução tática, a aplicação tática, a preparação física, tendo em vista que hoje a dinâmica do jogo é outra, o futebol é menos clássico e é mais atlético. Então, hoje, eu diria que a parte tática, ela predomina sobre a parte individual. Não sei se isso é bom, talvez para os saudosistas, para os mais românticos, não seja, mas é uma realidade. Eu acho que o futebol perdeu um pouquinho em estética e ganhou muito em dinâmica. É verdade. É óbvio que se a gente perguntar a qualquer treinador, presidente de clube ou torcedor, quem não queria ter um Cristiano Ronaldo no time, um Messi, um Neymar, acho que ninguém ia recusar. Mas bons valores individuais mal utilizados também não evoluem. Mas mesmo esses jogadores hoje, eles também trabalham muito a aplicação tática. Técnica e tática. Eles têm uma certa liberdade para exercer a sua alta qualidade, mas ele também tem que marcar, tem que acompanhar, dependendo da posição. É isso que a gente vê muito no futebol mundial, e o brasileiro, depois de muitos anos de estagnação, está começando a se enquadrar na nova realidade do futebol. Ô, Joba, dá para dizer assim, a gente tem treinadores da velha guarda, como Abel Braga, o próprio Muricy também, entre outros, o Muricy deu uma parada aí, mas treinadores um pouco mais, o próprio Vanderlei também, eu acho que já é um pouco mais da velha guarda, precisando se reinventar, sendo cobrados para que se atualizem e tudo mais. O futebol brasileiro deu uma parada no tempo e agora está acordando um pouco, e aí você vê treinadores como o Carille no Corinthians, o Jair no Botafogo, fazendo trabalhos interessantes, o Zé Ricardo também, de certa forma, no Flamengo. Esses mais novos aí chegando com novas propostas. O futebol brasileiro deu uma parada no tempo? Deu uma parada, mas agora começa a se movimentar, forçado pelas circunstâncias de uma crise geral que a sociedade hoje vive. E a Copa 2014 nos passou uma lição muito dura. A gente ainda tinha aquela soberba de achar que a gente sempre praticou o melhor futebol do mundo, que não precisava aprender nada com ninguém, e a gente agora está tendo que cair nessa nova realidade. Esses novos treinadores são fruto dessa nova realidade, são estudiosos do futebol. Hoje o futebol é uma ciência, tem que ser estudado, não é só mais uma arte ou um esporte como se tinha anteriormente. Então, o futebol brasileiro, pelas vias mais duras, pela via da crise, começa a se adequar à nova realidade do futebol mundial. Pois é. Agora, o interessante é que houve até uma certa polêmica há alguns meses em declarações do Renato Gaúcho, que disseram, para ser treinador hoje e conseguir resultados,
tem que estudar. E o Renato disse, eu não estudo, praticamente ele quis dizer assim, eu não estudei. Eu sou de uma outra época, até uma época saudosista também, eu acho que a forma como ele coloca, embora ele não seja tão velho assim. Né? Mas o Renato Gaúcho vem fazendo um trabalho muito bom no Grêmio, sem ter esse perfil. Acho que cabe ainda no futebol brasileiro, não sei até que ponto caberia em outro mercado, né, Joba? A gente volta àquela questão do talento individual, né? Que a gente fala no talento do jogador e também tem que se falar no talento do treinador, ele né? Ele parece ser um bom gestor de pessoas. Exatamente. Né? Então, ele tem essa parte de talento como treinador, né? A gente também não vai querer achar que qualquer pessoa, por estudar, por estar atualizado com futebol, vai ser um grande treinador. Ele precisa ter o talento natural, né? Aquele que a gente chama olho para o futebol, olho para jogador, leitura tática. Então, o Renato tem isso. Se ele deixar um pouquinho a praia e procurar se atualizar, vai ser melhor ainda para ele e para o próprio futebol. O Micali agora acabou assumindo o Atlético. Ontem começou muito mal, mas também não tem o dedo dele ainda. Tomou de 3 do Botafogo pela Copa do Brasil. Né? E ele conquistou um título com a seleção brasileira, que foi as Olimpíadas. E o discurso dele ao chegar ao Atlético Mineiro é que eu passei pelo futebol português, fui ver o que o Barcelona estava fazendo, Real Madrid, Benfica e tudo mais. Hoje parece que realmente assim, é uma marca, é algo assim que como se fosse a fachada da loja. As pessoas que têm feito isso colocarem isso como digamos, um diferencial, né, João? Então, isso mostra que a cobrança é muito grande em relação a cobrança é muito grande e aí passa por um detalhe que você deixou transparecer, que, por exemplo, aí você acredita no treinador milagreiro. Micali fez um grande trabalho na base, mas foi um trabalho que levou tempo, que levou uma maturação. Então, a direção do Atlético, com um bom elenco, um grande elenco, mas que não vem fazendo um grande campeonato, não vem bem, acha que unir aquele elenco com o Micali vencedor, que no momento ele é um vencedor, já seria a solução. Talvez não seja. Micali vai começar um trabalho dentro de um campeonato que já se aproxima da sua metade de um clube que não está dando retorno, um time que não está dando o retorno esperado, né? Então é um risco, isso ainda é um pouco da cultura arcaica do futebol brasileiro, que acredita que o treinador é um elemento mágico. É um cara que vai chegar, em determinadas situações isso até ocorre. Às vezes o time está desestimulado, às vezes o time não absorveu os métodos, a metodologia do treinador e um novo treinador que chega, consegue remotivar o grupo, isso ocorre. Mas não é o caminho mais adequado. O caminho adequado é um trabalho continuado, que Micali teria que ter feito desde a pré-temporada, aí sim você poderia cobrar. A prova disso é que o Cuca, que conhece bem o elenco que tem nas mãos, né, embora o Palmeiras tenha se reforçado, né, ele mesmo está tendo dificuldades em gerir um time que ele tornou vencedor. Né? Então, quando se chega no meio do caminho, o negócio fica complicado. Ô, Joba, antes de eu chamar o galera do Calçadão, dá para dizer que o futebol brasileiro carece hoje desse individual? A gente tem o Neymar como um diferencial, um Felipe Coutinho também, né? Alguns outros jogadores, assim, pelo menos no futebol brasileiro, não chamam tanta atenção assim no individual. E aí, quer queira, quer não, o trabalho em grupo, como eu citei o Grêmio, o Corinthians e o Botafogo, sem grandes estrelas, tem se sobressaído. É uma realidade hoje do futebol brasileiro? A realidade é um detalhe interessante sobre esses 3 aqui que você falou, e nós poderíamos ainda botar nesse grupo aí Fluminense, outros grupos e outras equipes, é que esse pessoal, forçado pela circunstância, começou a apostar no jogador da prata da casa. E treinador da casa também. Treinador da casa. O Brasil vem vivendo uma entre-safra de valor, de craques, mas esses clubes agora resolveram apostar. E a grande coisa que vai se ver nessa primeira divisão deste ano, da Série A do futebol brasileiro este ano, é esse detalhe da renovação que esses clubes estão fazendo, usando a prata da casa, usando o jogador que eles prepararam justamente para isso mesmo. E também para oferecer ao mercado internacional e gerar divisas para esses clubes. Bem, então vamos ouvir o que falaram aí os torcedores sobre esse paralelo que a gente criou, essa discussão, levantando esse assunto entre o individual e o trabalho coletivo, o trabalho em grupo. O que o pessoal está vendo em relação ao nosso futebol? As respostas no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. Nos últimos anos o futebol tem mudado um pouquinho, né? Até pouco tempo atrás a gente via um jogador sobressair, como foi em 2005 com o Corinthians, como foi em 2009 com o Flamengo, que tinha Petkovic e Adriano, esses sobressaíam. Porém, o futebol, hoje ele está muito físico, né? Assim, o pessoal não precisa ser tão bom de bola para poder jogar profissionalmente. Precisa ter muito físico para poder acompanhar. Então, aí hoje a gente tem o exemplo do Corinthians, né? O Corinthians hoje não é o time de primeira linha, quer dizer, é um time de primeira linha, porém não é
não é um dos cotados para ser primeiro do brasileiro. Porém, mostra que o coletivo do Corinthians consegue levar essa condição, né, o time, né? Faz não sei quantos jogos que eles estão invictos, enquanto o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, por exemplo, que fizeram investimentos em medalhões, não estão conseguindo acompanhar, né? Então, assim, você pega um time com bons volantes, com pessoas bem fisicamente para fechar o meio-campo, eu acho que consegue acompanhar o craque. Claro que a gente está falando de craque em nível do Brasil, né? Assim, não tem essa questão. Se Neymar vier jogar aqui, é uma história diferente. Porém, assim, o futebol brasileiro é nivelado dessa forma. Eu acho que o físico se sobressai. Portanto, o coletivo é mais importante hoje para o time conseguir a vitória. Na minha concepção, para mim, que é o coletivo. Tá vendo aí, o Santos, né? Você tá vendo, né? O Santos não tem estrela, não. Mas é um coletivo que Campina Grande devia fazer como era antigamente. 13 Campinense vivia da base. Era aquele futebol coletivo, Campinense foi um grande time com os daqui, tudo da cidade, que era um coletivo. Tinha estrela no meio. A estrela veio aparecer depois de uns 5 anos para cá, 10 anos, aí só quer trazer estrela para levar o dinheiro, deixar o coletivo aqui mútuo. Os times não apoiam, né? O time não apoia esses da base que estão por aí jogando, e daqui a gente poderia tirar muitos, como tirou antigamente, tirou o Rinaldo. Tirou muita gente daqui, né? Tirou o Nego Bé, que foi para o Santos. Isso era daquela época que o futebol era coletivo. Hoje é na força do dinheiro, só traz estrela para não jogar nada. Isso é uma prova aí. Os dois times é numa Série D, a força. O time de futebol, para ele ser um time forte, ele tem que ter entrosamento. E o time que só tem uma estrela só está esperando ele. Se ele não fizer o gol, o time não ganha. Tem que ter entrosamento individualmente, ser preparado fisicamente e saber jogar futebol. Porque uma andorinha só não faz verão. Quer dizer, se esse jogador não fizer um gol, o time não ganha. Entendeu? Eu vejo muito esporte de uma maneira geral, futebol principalmente, que é uma coisa que todo brasileiro admira, né? Eu sou um deles. E vendo os jogos até em nível internacional, a gente vê que quando tem um time que alguém quer se destacar, há uma coisa que dá errado. A mesma coisa com relação aos times do Brasil, Nordeste, principalmente os times da Paraíba. Campina Grande, por exemplo, é quando tem um medalhão que ele quer se destacar, esquecendo do fator coletividade dentro do esporte, nas jogadas, do desempenho do time. Então, a minha opinião, ela é lógica em dizer que a coletividade, ela raciocina melhor e tem razão. Quando chega ao individualismo, atrapalha a jornada esportiva. Então eu fico com a coletividade, que haja união dentro de campo para que o time se saia numa boa, que vença as jornadas esportivas. Então tá aí a opinião do torcedor e um assunto que tocaram, a questão da base. Essa questão de estrela ou não, a estrela deveria ser feita em casa, né, Joba? A gente sabe muito bem. Só para a gente finalizar aqui, o futebol brasileiro hoje absorvendo muitos jogadores da América do Sul, né? E perdendo, por exemplo, um mercado como o México, né? A gente tem visto aí o México investindo muito, o futebol brasileiro parece não evoluir em algumas situações. Mas jogadores da América do Sul vindo, medalhões da Europa sendo craques, sendo referências, isso é uma prova do que a gente falou aqui em relação à falta de revelação de bons talentos ali, ou pelo menos os jovens saem muito precocemente do nosso futebol? Exatamente, como a crise nesses países sul-americanos, em termos de futebol, ainda é maior do que a nossa, né? Então, para esses atletas, o mercado brasileiro tornou-se atrativo, né? Já que o mercado europeu também, hoje, eles passam por uma triagem maior. Antigamente, qualquer destaque levava, agora não. Agora tem que realmente o jogador confirmar aquelas expectativas para ele ir para lá. Então, hoje é a China que está fazendo isso. Exatamente, a China está fazendo esse trabalho. Então, esse jogador vem para o Brasil, já pensando também... daqui para ir para a Europa seria mais perto, né? Seria mais fácil. E alguns clubes estão investindo realmente, clubes aqui do Nordeste estão investindo em jogadores do mercado sul-americano, pelo esse barateamento que houve, né? E pela aquela entre-safra que nós falamos anteriormente. Mas graças a Deus, eu vejo um horizonte melhor, tendo visto que grandes clubes brasileiros investiram nas suas divisões de base, deram oportunidade a alguns jogadores e o retorno está vindo. Eu acho que vai ser o fator mais positivo que nós vamos herdar da temporada 2017 na primeira divisão do futebol brasileiro.
Principalmente porque esses novos treinadores já têm uma visão diferente e vêm da base, inclusive a grande maioria desses aí vieram da base dos clubes e tem uma visão diferenciada sobre a importância disso. Joba, obrigado aqui pela participação, viu? Sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço e me ponho sempre à disposição de retornar a essa casa que sempre nos recebe tão bem, nos acolhe tão bem. Tá ok, então a gente faz mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta.